Fala pessoal, tudo bem? Mauro Eugênio na área mais uma vez. Dando continuidade à sequência de vídeos que eu venho fazendo, a respeito da questão do racismo estrutural aqui em terras tupiniquins, em terras brasileiras. O tema é, para atualizar, contextualizando o racismo estrutural em pleno século XXI, indiferença, ostracismo e desigualdade. Parte 3 hoje. Então, no vídeo anterior, eu abordei aqui a questão da invisibilização, da ostracização, Abordei também a questão do darwinismo social, que foi um movimento que começou lá pelas bandas da Alemanha, em razão, enfim, de movimentos voltados para a arianosofia, que era um pensamento, infelizmente, abundante na época, um pensamento que colocava a raça ariana. Isso começou do ponto de vista mitológico, mas depois acabou virando algo voltado para a questão da fenotipologia mesmo, A questão das características físicas do ser humano, Eles começaram a dar importância a toda uma questão, inclusive havia medições que eram feitas em termos de crânio, craniometria, fenotipologia, para, avaliar o fenótipo das pessoas, e com base nisso fazia-se uma distinção entre as raças, como eu mencionei no vídeo anterior, mas progredindo, Então, o darwinismo social, ele acabou se tornando algo político, como nós vimos lá com o nazismo, Todos sabem, eu não vou entrar nessa questão a fundo, mas depois que a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, instaurou-se ali na Alemanha uma república, um governo republicano, de esquerda, socialista, conhecido como República de Weimar, E por ocasião disso, na verdade, da perda da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, em razão do Tratado de Versalhes, ela foi obrigada, a arcar com uma série de despesas indenizatórias pelo fato de ter perdido a Primeira Guerra Mundial, Os alemães insatisfeitos, tanto insatisfeitos com a questão do Tratado de Versalhes, e também insatisfeitos com a República de Weimar, eles, tornaram-se adeptos da ideologia do nacionalsocialismo, famoso nazismo. Uma ideologia nefasta, que não é o tema do vídeo aqui, mas a gente aborda sem problema, a gente pode fazer um resumo. O nacionalsocialismo é uma ideologia nefasta, como todos sabem, que prega uma suposta pureza racial, mas eliminando fisicamente as etnias que eles consideram inferiores. Então, por exemplo, comparando o nazismo com o comunismo, não faz sentido nenhum. Por exemplo, no nazismo você elimina uma pessoa por causa de opção sexual, eliminou-se em campos de concentração, câmaras de gás, etc. Não somente por causa dessa questão da opção sexual, todos sabem, por causa da questão racial, ciganos foram assassinados, exterminados, Houve todo um genocídio praticado em torno dessa questão da etnia, ciganos, Testemunhas de Jeová também, até a questão religiosa foi envolvida também nisso aí, entendeu? Comunistas, judeus também, homossexuais, como eu falei, a questão sexual foi envolvida, até deficientes físicos também, pessoas deficientes, cadeirantes, hoje em dia mudou o termo, cadeirantes, até cadeirantes foram assassinados a esmo, pessoas também com problemas mentais, entendeu? Pura e simplesmente para justificar uma torpe, nefasta, tétrica ideologia racial de superioridade baseada no darwinismo, baseada lá nos estudos pseudocientíficos de Herbert Spencer, Robert Knox, Joseph Arthur de Gobineau e etc. Muitos outros pensadores também abraçaram essa ideia, Então, comparando o nazismo com o comunismo, entendeu? O comunismo, dizem que o comunismo matou, dizem que o nazismo, todo mundo sabe que realmente mortes houveram, mortes aconteceram, tá entendendo? Não se justifica a questão da morte. Morte é sempre uma coisa impensável, é sempre uma coisa terrível, é sempre algo que você não calcula, algo que acontece ali, que infelizmente não é justificável, essa é a realidade. Não, é algo que não se quer, é algo que não procura-se que não esteja nos planos, tá entendendo? Mas eu sempre vejo as pessoas comparando o nazismo com o comunismo, que o nazismo matou não sei quantos milhões e o comunismo também.
entendeu? Só que, se você parar para analisar, como eu falei, a morte ela nunca é justificável. Mas o nazismo, ele matava o quê? Negros, judeus, pessoas com deficiência física, mental também, entendeu? Matava também por questões sexuais, de sexualidade, né? Todos sabem que muitos homossexuais foram, né, infelizmente, mortos a esmo, entendeu? Ou torturados, enfim, câmara de gás, né? Ou eram obrigados a arcar com trabalhos forçados, etc. Testemunhas de Jeová também, comunistas, presos políticos, presos também, enfim, de guerra, né? Enquanto que o comunismo, ele combatia o quê? Entendeu? Pessoas que eram para a monarquia, latifundiários, grandes latifundiários, né, principalmente na Rússia, é o que chamava-se de kulaks, principalmente contra-revolucionários também, contra-revolucionários. Isso, né, ocorreu bastante, não somente na Rússia, também na União da República Socialista Soviética, né, o RSS na época, mas também na China também, não somente na União Soviética, mas também na China, de Mao Tse-tung também, né? Isso sem falar também em outras repúblicas socialistas, contra-revolucionários, pessoas envolvidas ali com o Exército Branco, que é o exército oposicionista também, né? Não posso deixar de falar aqui nos mencheviques também, que era um partido que havia de esquerda, mas enfim, havia muitos reformistas, né, infiltrados ali no universo menchevique, né, que pensavam de forma diferente, enquanto os bolcheviques eles eram mais aderentes a uma coisa assim, que pudesse ser resumida em uma revolução permanente. Os mencheviques já queriam uma coisa totalmente deliberada, totalmente inusitada, que é você fazer revolução em inúmeros países ao mesmo tempo. Isso é impensável. Fazia-se a revolução em etapas. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, que essas ideias, tanto ideias do darwinismo quanto ideias do nazismo, entendeu? Elas acabaram respingando aqui. Essas ideias de superioridade racial, isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Essas ideias haviam no comunismo? Sim, eu não estou dizendo que o comunismo é algo santo, tá entendendo? Não estou dizendo que o comunismo é algo isento. Não estou querendo dar uma dizentão aqui, entendeu? Havia sim, havia questões raciais envolvidas, mas em menor escala, muito menor escala, entendeu? Muito menor escala mesmo. Não estou aqui defendendo A ou B, mas é o que acontece na prática. E enfim, evoluindo agora no assunto, essas ideias, elas vieram para cá, vieram para as Américas, né? Contextualizando, nós tivemos, por exemplo, na Argentina, o governo de Hipólito Yrigoyen, né, que aconteceu ali por volta de 1910, 1920, né, década de 10, década de 20 do século passado, né, do século 20. E essas ideias vieram para cá também durante o governo de Getúlio Vargas, durante o Estado Novo ali, década de 30, década de 1940, até durante também o pós-guerra ali, mais ou menos até 1950, 1955, essas ideias de branquitude forçada, né, de superioridade racial, muito disso é influenciado pelo darwinismo social, pelos pensadores que eu já citei, pelo nazismo também na Alemanha e na Europa, porque o nazismo não ficou restrito apenas ali à região da Alemanha, apenas à região bávara, mas se estendeu por toda a Europa, todo mundo sabe, entendeu? Então, nós sofremos a consequência dessa ideologia nefasta aqui no Brasil também, entendeu? Inclusive, diga-se de passagem, durante o Estado Novo, como eu mencionei, Getúlio Vargas, houve toda uma questão ali de uma legislação que estimulou, enfim, a imigração de pessoas de fora, né, de estrangeiros para cá para o Brasil, porém sempre sublimando, eliminando, subtraindo, evitando que pessoas não brancas viessem para cá, entendeu? E na Argentina eu nem preciso dar tantos exemplos aqui, porque todo mundo sabe que a população negra lá, a população não branca, ela foi basicamente minimizada o máximo que eles puderam fazer, entendeu? O máximo. Aqui no Brasil não conseguiram instituir a coisa, né, nesse ponto, não conseguiram levar a coisa até esse ponto, que o Brasil ele tem um território assim continental, uma dimensão continental, né? Tem uma periferia absurda, assim, um contexto periférico, né? Tem uma
um perímetro absurdo, entendeu? Então, em razão das dimensões continentais do Brasil, eles não conseguiram, entendeu? Eliminar aqui a população não branca da forma como eles planejaram, mas a intenção era essa. Infelizmente, essa é a realidade, entendeu? Então, continuando o que foi dito lá no segundo vídeo, a respeito de invisibilização, porque o assunto é esse, né? Ostracização, ostracismo, indiferença, desigualdade. Continuando, um dos processos que está coligado, atrelado a essa questão da invisibilização que foi feita para com a população negra, a população não branca, né? É a questão da perda da identidade cultural, né? Infelizmente isso está atrelado. E, consequentemente, a perda da identidade religiosa também, né? Porque a partir do momento que você quebra a genealogia de um povo, a partir do momento que você quebra a cultura de um povo, você deixa esse povo, essa etnia, esse grupo, entendeu? Ideologicamente perdido. Então ele passa a abraçar as ideias locais. Ele passa a abraçar as ideias regionais, inclusive as ideias religiosas. Entendeu? Inclusive as ideias em termos de costumes, né? Consuetudinárias. Então foi o que aconteceu, esse processo de apagamento proposital, né, da cultura, da história, da historicidade, da linha do tempo dos povos não brancos, ocasionou uma perda de identidade pessoal, entendeu? E é sobre isso que eu vou falar nos próximos capítulos. Eis, inclusive, a importância das universidades, de resgatar o papel histórico, né, toda a linha do tempo histórica, entendeu, dos povos não brancos, porque muita coisa foi perdida, muita coisa foi propositalmente apagada, para gerar a perda da identidade pessoal. Entendeu? Hoje em dia, é muito complicado você conversar com pessoas não brancas e ter uma certa concordância ali, em termos dessa questão racial, né, da luta antirracista, da luta de classes, tá vendo? Porque há muita divergência, porque justamente por conta dessa perda da identidade cultural, entendeu? A perda de um conhecimento genealógico, entendeu? A perda do quanto esses grupos foram expoliados, foram atacados, foram prejudicados, entendeu? A perda de sentido, a perda dessa compreensão, desse entendimento, entendeu? Fez com que hoje você tivesse determinadas aberrações que eu vou mencionar nos próximos capítulos. Aberrações, diga-se de passagem, aberrações políticas, né, que você já deve imaginar a respeito do que eu estou falando. Aberração, entendeu? Porque não é possível ter uma pessoa que, enfim, pertence à classe mais baixa, uma pessoa que foi hostilizada a vida inteira, uma pessoa ter determinados pensamentos, tá entendendo? Que não condizem com a sua realidade diária. E é o que você mais vê hoje em dia, tá vendo? Então essas pessoas, elas agem assim justamente por conta da perda da identidade, justamente por conta da invisibilização, justamente por conta da ostracização que foi feita por esses grupos burgueses, né, proto-europeus, enfim, influenciados pelos pensadores europeus, que trouxeram para cá essas ideologias, entendeu, deturpadas, entendeu? Darwinismo social, entendeu? Arianosofia, tá entendendo? Tudo isso aí no início começou com um pretexto mitológico, né, muito bonito, tal, de raça superior e tal, mas isso aí acabou debandando para um genocídio que todo mundo sabe. Já mencionei aqui as diferenças entre o nazismo, o comunismo e tal, etc., né, o que aconteceu na prática, né, os povos, as categorias, as etnias, os grupos políticos que foram prejudicados, entendeu? E, enfim, essa ideologia nefasta, ela continua até os dias atuais, disfarçada, criptografada, né, travestida de determinados ismos que eu não gostaria de mencionar, pelo menos por enquanto, porque todo mundo sabe, né? Ismos, digam-se de passagem, derivados lá do integralismo.
integralismo, entendeu? Que foi outra ideologia nascente ali por volta de 1920, 1930, 1940, né? Estado Novo, Getúlio Vargas, entendeu? Então, é necessário ter muito cuidado com esses ismos aí, entendeu? Porque uma coisa é você pregar uma ideologia que vai trazer seguridade social, saúde para os povos, educação, né? Enfim, acesso ao conhecimento acadêmico, tá entendendo? Uma coisa é isso. Outra coisa é você pregar uma ideologia, né, que, assim, no primeiro momento, ela tem fins teocráticos, porque uma coisa está sempre ligada com a outra, né? Sempre tem ali a questão da teocracia por trás, mas no segundo momento, você elimina fisicamente grupos dos quais você não gosta, que entram em choque com a sua ideologia religiosa. Tá entendendo? Você elimina fisicamente e, de certa forma, você entra em choque, em contradição total com a ideologia religiosa que você pega lá. Então, isso aí não existe. Entendeu? Isso aí é oxímoro, isso aí é antítese. Entendeu? Isso aí é uma contradição que eu não sei como tem grupos, entendeu, atuais que defendem isso aí com unhas e dentes. Entendeu? Num primeiro momento você defende uma visão religiosa, teocrática e tal, que embasa a tua visão política ali. Entendeu? E essa visão teocrática está sempre ligada ali com uma questão de amor ao próximo, né, e tal. Mas esse próximo aí talvez não seja o próximo que seja um ser humano qualquer, ser humano médio. Mas talvez seja um próximo que, de repente, tem a mesma ideologia que a tua. O que pensa da mesma forma que você. Da mesma forma política que você. Isso é perigoso. Entendeu? Isso aí é desumano. Tá entendendo? Então, é necessário ter muito cuidado com isso, porque, infelizmente, essa realidade só está infiltrado no dia a dia do povo brasileiro. A perda da identidade cultural, a invisibilização, ostracização. Em relação à desigualdade, como eu já mencionei no vídeo anterior, nem preciso falar muita coisa, todo mundo sabe. Todo mundo sabe, né, o quanto que a sociedade brasileira é desigual. O quanto que uma pessoa branca, ela ganha muito mais que uma pessoa não branca. Tem muito mais oportunidades. Isso em qualquer setor. Entendeu? Que é uma coisa que eu vou falar mais pra frente, né? A questão da validação social. A questão de uma suposta necessidade de validação social que eu vejo acontecer aí. Entendeu? Não somente essa questão da necessidade de validação social que eu falo assim, né? Pessoas não brancas, elas precisam provar por A mais B que sabem fazer determinadas coisas para ter crédito na sociedade. Porque esse tipo de pré-seleção não existe para com os brancos. Não existe. Tá vendo? Mas se você é um médico negro, se você é um juiz negro, se você é alguma coisa, é um artista famoso, mas é negro, não sei o quê, é um guitarrista, alguma coisa, o cara, mas é negro, sempre tem um questionamento, mas fulano de tal, entendeu? Fulano de tal era assim, é assado e tal, entendeu? Mas para você sempre tem um impedimento, sempre tem alguma coisa ali, algum pormenor, alguma necessidade de validação que você tem que cumprir para ser aceito em determinado grupo, é isso que eu estou falando. Isso acontece com os não brancos. Já os brancos não têm essa necessidade de validação. Entendeu? E outras coisas também que, enfim, não é necessário comentar agora, mas tudo isso aí vai ser esmiuçado, né? Na verdade, contextualizar mesmo, de fato, né? Como que se dá isso? Como que se dá o racismo estrutural nos dias atuais? Nos próximos vídeos nós continuaremos abordando esse tema, ok? Não tem como esgotar agora, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu acho que já está longo, já com quase 20 minutos, né? É isso aí, galera. Um forte abraço para vocês. Vamos demover o racismo. Vamos demover as bases do racismo estrutural, de modo que todos tenham acesso, seja ao que for, de forma democrática. Sem essa necessidade de pré-validação social que eu falei para vocês. Determinados grupos conseguem abertamente determinadas coisas, enquanto outros, tá vendo? Você tem que provar por A mais B, mais C, mais D, mais E que você sabe fazer aquilo. E mesmo assim há desconfianças. Há processos de desconfiança na sociedade. Se você tem uma pele não branca.
Entendeu? É isso que eu tô falando. Então é isso aí, galera. Forte abraço a vocês, tamo junto. Fui.